Boa noite! Estamos aqui mais uma vez no programa Direito.com, diretamente dos estúdios da UpTV, a primeira e única grande operadora de televisão pela internet do Grande ABC. Em primeiro lugar, feliz 2015, é o primeiro programa que o Dr. Galego apresenta aqui no Direito.com. Aliás, eu tenho o grande prazer de agradecer a doutora Adriana Bramante pela oportunidade, mais uma vez, de abrir esse espaço para a UAB Jabaquara e principalmente para o Dr. Galego, que traz novos temas, não só da diversidade, mas também do direito de família. Quero agradecer hoje a Bramante Processo Previdenciário, mais de 30 anos trabalhando nos processos previdenciários e eu não entrego a minha vida para qualquer pessoa. Up Vision Salon é uma grande salão de beleza aqui do ABC. Fera Brasil, impressões digitais e o nosso novo colaborador, Cesta de Temperos. No final eu falo um pouquinho mais de vocês. Aqui eu tenho dois convidados da melhor qualidade. Eu tenho aqui a doutora Patrícia Gorichi. Ela é presidente da Comissão de Direito Homoafetivo do Instituto Brasileiro de Direito de Família e também da UAB Santos. Ela é coordenadora da diversidade lá na UAB, né? Diretora do GADVIS, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual. E também ela é autora do livro O Reconhecimento dos Direitos Humanos LGBT. Esse livro a doutora vai sortear ainda no programa. Quero agradecer também a presença do senhor Fernando Farias. Ele é sociólogo, bacharel em Ciências Sociais pela USP, mestre em Ciências Humanas pela UFABC e coordenador executivo do Observatório da Guarda Compartilhada. Olha, se minha mãe visse o currículo dessas duas pessoas aqui, eu falaria assim, Marcelo, estuda mais. Mas vamos lá. Doutora Gorichi, me fala, o que é guarda compartilhada? Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores, ouvintes da internet. Bom, guarda compartilhada nada mais é do que compartilhar vidas, né, pai e mãe, com os seus filhos. É importante sempre a gente verificar, e eu sempre falo isso, pai não pode ser de forma alguma visita. Por isso que é tão importante esse instituto, é tão importante, então, essa modificação da lei, colocando justamente essa divisão de tarefas entre pai e mãe, ou entre genitores, ou enfim, entre mães e mães, entre pais e pais, porque também hoje a gente vive numa sociedade plural, sociedade das famílias, onde duas mães convivem também juntas e, de repente, podem também se separar. Então, teria essa importância da guarda compartilhada, que é exatamente isso, é compartilhar a vida dos filhos de forma plena, mãe e pai, ou mães e pais. Doutora Gorichi, o que muda com a nova lei? Olha, basicamente, e essa é a maior resistência dos juízes, basicamente é colocar a guarda compartilhada como regra. E é importante que se coloque isso, porque tanto nos documentos internacionais, Convenção dos Direitos das Crianças, a própria Convenção Americana, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente coloca um princípio basilar, o princípio do melhor interesse da criança. Porque os juízes eles acabam confundindo a questão do divórcio ou da separação dos pais como se o pai fosse também punido em não visitar o seu filho, ou ser uma mera visita. E eu repito, o pai não pode ser de forma alguma visita. O pai ele tem que estar integrado na vida do filho ou na vida da filha e participar de forma ativa de todas as decisões com essa criança, né? Com a mãe, que vai ser a guardiã normalmente, né? É a via de regra. Mas que essa guarda compartilhada, essa modificação, o primordial, ela evita a alienação parental. E o Fernando está aqui para falar dessa questão com muito mais propriedade do que eu, mas é importante que se estreite esses laços entre pais e filhos
para os pais não serem meras visitas. Então é importante, mesmo os pais não se dando bem, não tendo uma cordialidade, o que é razoável, já que se eles se separaram, obviamente eles não se separaram como amigos, existe aquele período ainda da própria viuvez, né, que a gente chama, desse sofrimento da separação, porque ninguém se casa querendo se separar, mas enfim, que acaba sendo jogado, então, para a criança. E a criança fica com esse fardo e normalmente tem esse sentimento de culpa, porque os pais acabam brigando por ela, sendo essa criança uma moeda de troca. Então, a intenção da lei é justamente distanciar essa briga entre pai e mãe e colocar, então, a criança como centro de todo o interesse, de todo o amor, enfim, protegendo-a de forma plena. Doutor Fernando, toda modificação legislativa, no primeiro momento, traz um alvoroço, um medo. O que é isso? Isso aconteceu também, que falaram que poderia acabar com a família quando veio o Instituto do Divórcio no direito brasileiro. Para o direito brasileiro, para a sociedade, qual é a grande modificação? O que traz de novo? É um retrocesso ou é um avanço? Primeiramente, Marcelo, queria agradecer a participação no programa Direito.com, agradecer a UpTV também, por a gente poder estar apresentando aqui o nosso ponto de vista, nosso olhar sobre a questão da guarda compartilhada e dar uma boa noite também para todos os telespectadores, né, que estão nos assistindo, que eventualmente podem estar enviando questões para a gente. Para nós que trabalhamos ativamente para a aprovação da Lei 13.058, para nós que lutávamos já anteriormente pela aplicação da Lei 11.698, que também tratava do mesmo assunto, a guarda compartilhada, tal qual está escrita na nova lei, na Lei 13.058, é um avanço sem precedentes. Um avanço em que sentido? Um avanço para a família, um avanço para a sociedade e um avanço, acima de tudo, para o menor, para o infante, para a criança e para o adolescente. E por que nós achamos que a lei é um grande avanço? Primeiramente, porque ela estabelece uma dissociação muito importante que o direito de família ainda tem grande dificuldade de entender, que é a divisão entre conjugalidade e parentalidade. Ao longo do século XX, a gente viu todas as disputas envolvendo as questões conjugais, né? Nós tínhamos, num primeiro momento, ao término dos relacionamentos, as mulheres saindo muito prejudicadas, muitas vezes com relação aos seus direitos, com as suas garantias. E, posteriormente, após principalmente 1977, quando é instituída a lei do divórcio, a gente começa a perceber de que ocorre o inverso, né? As mulheres acabam, principalmente no que tange a guarda, as mulheres passam a ficar mais com a guarda dos filhos e os homens acabam perdendo um pouco desse contato e assim por diante. Isso foi ampliado enormemente, né, ao longo do final do século XX, né? Tanto que nós chegamos, o ano passado, 2014, com 90% de guardas unilaterais maternas, cerca de 5% de guardas paternas e algo também em torno de 4,5% a 5% de guardas compartilhadas, né? Só para citar um exemplo, a Islândia é o país no mundo que mais concede guardas compartilhadas. Nos casos de separação e divórcios, na Islândia, você tem 80% de guardas compartilhadas, principalmente porque são sociedades que prezam, acima de tudo, o bem-estar da criança. Doutora Patrícia, eu recebi aqui um e-mail da Cibele de Peruíbe. Qual a diferença entre guarda compartilhada e alternada? A segunda pergunta, com a guarda compartilhada, a pensão alimentícia foi extinta? Olha, boa pergunta da Cibele, né? Cibele. Então, Cibele, os juízes normalmente fazem essa confusão. No site hoje do IBDFAM, o Instituto de Direito de Família, da qual eu faço parte da direção, hoje saiu uma decisão justamente falando sobre isso, que o próprio juiz, aplicando a nova lei, colocou como guarda alternada, ou seja, a criança mora 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai. Errado. A guarda compartilhada é completamente diferente. A criança tem que ter uma sede, diria eu. A criança tem que ter um lar fixo. E, a partir desse lar fixo, o pai ou a mãe participa ativamente da vida dessa criança. No caso da guarda alternada, não. A criança não tem uma residência fixa. Ela tem uma hora com a mãe, outra hora com o pai, e isso é extremamente prejudicial
que a criança perde referência. Já com relação à pensão alimentícia, a pensão alimentícia fica exatamente igual. Ou seja, ela é paga para o guardião dessa criança, que vai administrar todos os gastos dessa criança. Já que a pensão alimentícia não é para o guardião. Normalmente a gente ouve muito falar sobre isso, né? Ah, mas a pensão vai ficar com a mãe, ou a pensão vai ficar com o pai. De forma alguma. A criança, ela vai receber a pensão, e quem vai administrar esse dinheiro é o pai ou a mãe, o guardião. Então, com a guarda compartilhada, de forma alguma, a pensão alimentícia ela é modificada. E eu estou vendo um crescimento aí nesse sentido, de busca, de pergunta nesse sentido, Cibele, justamente nesse sentido. Pais ou mães não guardiães querem diminuir a pensão alimentícia com base nessa questão. Isso ocorre muito em época de férias, que quando as crianças passam metade do tempo com o pai, normalmente, então os 15 dias o pai só paga metade da pensão alimentícia. Errado. A pensão é para a criança e quem vai administrar isso é a mãe, que tem a obrigação, né? A mãe, via de regra, obviamente, mas a gente viu que só 5% é com os pais, infelizmente, mas quem vai fazer essa administração também tem que prestar contas. Então, o pai que se sentir prejudicado ou desconfiar de algo, pede, então, a prestação de contas. Perfeito. Doutor Fernando, a doutora Andréia, presidente da OAB Ipiranga, está perguntando quais as vantagens emocionais da guarda compartilhada para a criança e para os pais. Para a criança, as vantagens são enormes, né? Eu cito o exemplo de um dos maiores estudos já realizados sobre guarda compartilhada no mundo, do pediatra italiano Vittorio Vesetti. Esse pediatra estudou cerca de 11 mil famílias, famílias europeias, né, em diversos regimes de guarda unilateral, guardas compartilhadas e guardas alternadas, e a conclusão é inequívoca. A conclusão é absoluta. A guarda compartilhada é altamente benéfica a qualquer tipo de criança, em qualquer idade, em qualquer lugar do mundo. Outro fato super importante a ser acrescentado é isso. Após 1999, não existe mais nenhum estudo, tá certo, que aponte malefícios da guarda compartilhada. É bem verdade que ao longo dos anos 80 e boa parte dos anos 90, você encontrava muitos estudos na literatura norte-americana, principalmente, apontando malefícios em relação à questão da guarda compartilhada. Ocorre que existe uma confusão muito grande entre a joint custody e a shared custody, e o direito brasileiro acabou misturando de uma maneira bastante errônea esses dois conceitos de guarda, né? O que acabou gerando, em muitos casos, a confusão com a guarda alternada, e em outros casos, trazendo o elemento financeiro para a questão da guarda, né? E completando a pergunta da telespectadora, para os pais, principalmente para as mulheres, é um avanço enorme, um avanço gigantesco. Nós costumamos dizer, no âmbito das pesquisas que realizamos no Observatório da Guarda Compartilhada, de que a mulher, a partir do momento em que compartilha a guarda, ela tem mais tempo para poder estudar, ela tem mais tempo para poder trabalhar. Em muitos casos, ela vai se livrar até de uma tripla jornada, né? Desde que você tenha o quê? Você tem um pai que exerça efetivamente a parentalidade responsável, ou seja, que cuide, que ampare, né? Não simplesmente aquele que queira ter uma guarda para dizer que tem e para não exercê-la. Doutora Patrícia, aqui na internet estão perguntando, mas a pessoa não se identificou. A guarda é aplicada quando há situação de conflitos entre os pais? Ou seja, mesmo aqueles pais que estão em litígio, essa guarda compartilhada vai ser aplicada? Sim, vai ser aplicada. Essa é justamente a grande modificação e o grande avanço da lei. Os juízes eles colocavam o conflito dos pais como óbice para a guarda compartilhada, e de forma alguma. A relação entre marido e mulher ela tem que ser diferenciada, porque ela da questão entre os filhos. Então, aquela frustração ocorrida no divórcio, eu costumo falar assim que eles são maiores e vacinados e eles vão se entender. A criança não pode ficar nesse furacão, nesse olho de furacão, sendo então como no meio desse conflito. Então, de forma alguma, existe óbice, justo o contrário. Hoje é a regra você colocar a guarda compartilhada justamente para esses casais em conflito. O casamento acaba, mas a parentalidade permanece, né? Os pais continuam sendo pais para o resto da vida. Então, isso tem que ser justamente pacificado.
E o importante disso é a pacificação familiar, porque quando termina a audiência, você tem uma sentença na mão, isso não quer dizer que você tenha paz, né? Então, essa questão da guarda compartilhada no dia a dia, os pais vão ter que, de alguma forma, se encaixar nessa questão. Mas o pai hoje ele é uma figura extremamente ativa, diferentemente de muitos anos atrás, onde o homem não participava nem de troca de fralda, né? Hoje eu vejo, por exemplo, meu marido faz isso, os meus colegas fazem isso, levam as crianças para a escola. Então, são pais efetivamente, e não tem porquê, e aí eu colocaria a questão, como ser prejudicial para uma criança, a pergunta anterior, como é prejudicial o amor? A criança vai ser mais amada, e de forma plena, pelos pais. Então, de forma alguma, isso tem que ser prejudicado. Por isso que é tão importante a guarda compartilhada, mesmo no caso de conflito. Ela só não vai ser colocada enquanto guarda compartilhada se tiver algum óbice aí de um caráter penal ou prejudicial na forma psicológica da criança, que aí sim o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai então nos nortear nesse sentido. Mas é a exceção. Obviamente, a gente tem aí hoje 80% de guarda unilateral para a mãe. Eu tenho certeza que 80% dos pais não são prejudiciais para a criança. Muito pelo contrário, é exceção. Doutora Patrícia, tem mais uma pergunta para a doutora. Na cadeia de operadores do direito, juiz, promotor, advogado, defensor público, quem resiste mais? Olha, estão empatados juízes e promotores, né? E eu sou extremamente crítica nesse sentido, e a gente estava até conversando, né, Fernando, offline aqui nos bastidores. Eu não vejo participação de juiz e promotor em congresso, por exemplo. Eu não vejo, talvez pela estabilidade, aí é uma crítica mesmo de uma advogada, uma estabilidade talvez financeira, uma estabilidade de emprego que não coloque essa pessoa para lidar com os temas atuais e se atualizar. Essa é uma grande crítica que eu faço, Fernando. Eu queria fazer um rápido complemento sobre essa questão, porque no Observatório nós estamos com uma enquete exatamente nesses dias agora tratando disso. Conforme a doutora falou, exatamente, juízes e promotores, mas na nossa enquete aparece psicólogos em terceiro lugar, né? Então veja que nessa questão da guarda, os psicólogos são chamados pelos juízes, né, para produzir laudos, produzir avaliações, etc. O Conselho Federal de Psicologia tem uma norma técnica na qual aponta as diretrizes que esse laudo deve seguir e assim por diante. Entretanto, a gente percebe que muitas vezes, psicólogos até estão sentenciando no lugar dos juízes. Algo muito preocupante, as famílias têm que estar de olho nisso, a sociedade tem que estar muito atenta a essa questão, né? Porque uma coisa é você avaliar as efetivas condições de uma família, de uma criança, mas de maneira alguma esse psicólogo pode sentenciar, né? Quem pode sentenciar somente é um juiz. A questão do sentenciamento de profissionais através de laudos, isso é muito preocupante. Eu dava aula no curso de serviço social e eu falo justamente isso. Eu nunca vi um promotor, um juiz ir contra um laudo de um assistente técnico, no caso um psicólogo assistente social. Então, a falta de preparo desses profissionais é gritante, inclusive dos juízes e promotores. Então, assim, essa resistência deles é óbvio e é clara pela falta de atualização e de estudo. Eu sou pontual nesse sentido. Eu acho que falta estudo e atualização, porque se eles forem frequentar os encontros, tanto do IBDFAN quanto do Observatório, eles vão verificar que aquele princípio basilar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o melhor interesse da criança, está sendo respeitado na sua integralidade. Então, estudem. Bom, tem um elogio para ambos da Raquel Castro, Niterói, Rio de Janeiro. Gostaria de parabenizar o programa pelo excelente conteúdo. Parabéns aos convidados pelas explicações simples e de fácil entendimento. Agora, eu quero colocar uma pimentinha. E quem já tem a guarda fixada pelo juiz, com uma sentença, muitas vezes transitada em julgado, o que acontece nesse caso? Entre com nova ação. Essa sentença ela tem uma característica que ela pode ser revista a qualquer tempo. Então, pais e mães que estejam aí na guarda
unilateral não estejam tão certos da sua segurança. Né? E que bom, vai ser bom para as crianças do nosso país. Então, eles procurem um advogado ou defensor público e ingressem com a ação, justamente revisando essa questão da guarda. Você sabe, doutora Patrícia, que no meu escritório, muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, um cliente me mostrou o que era a guarda colaborativa nas palavras dele. Ele disse o seguinte, que para eles guardaram a sentença, e assim, o pai colabora com a mãe, que colabora com o pai, uma casa é complemento da outra, quer dizer, o pai muitas vezes leva a criança no colégio, a mãe busca. Então, quer dizer, eles estabeleceram entre eles um sistema humano e um sistema colaborativo. Então, quer dizer, assim, as crianças saíram ganhando. E assim, no começo da profissão, há 15 anos atrás, isso era algo muito diferente. Agora, eu vejo aqui uma pergunta que é um tanto quanto curiosa. Assim, e os pais que residem em cidades diferentes, como fazer? Nada obsta, mesma forma. Os pais que moram em cidades diferentes podem ter a guarda compartilhada. A guarda compartilhada não precisa ser física. Você pode hoje diminuir distâncias, até com outros países. Eu tenho alguns casos, Estados Unidos, França, Alemanha, que coloca justamente essa questão. Os pais participam ativamente da vida dos filhos. Na escolha de uma escola, na escolha de um médico, a mãe avisando, olha, meu filho está doente, o nosso filho está doente, eu estou administrando tal e tal remédio. Então, para o pai saber da vida da criança, normalmente o que acontece? A mãe tem a guarda, só daqui a 15 dias o pai vai saber se a criança ficou doente, às vezes nem sabe que ficou doente. A mãe muda de escola, né, Fernando? Um aspecto importante, Marcelo, que eu queria salientar sobre essa pergunta, porque ela tem sido objeto de muito debate, de muita discussão, questiona-se até, por exemplo, no caso de pais residindo em países diferentes, obviamente isso dificulta bastante, né? Mas é importante que fique claro para o telespectador, é importante que fique claro para a sociedade de que o funcionamento efetivo da guarda compartilhada necessita de uma proatividade de ambos os genitores, sejam eles pais ou mães. Aquele antigo modelo de pai visitador, que é o modelo clássico, mas também poderia ser de uma mãe visitadora, ele cai totalmente por terra. É necessário que, a partir do momento em que se compartilha a custódia física e também a custódia jurídica, haja efetivamente uma predisposição de você ir ver seu filho, de você ir ter contato, de você levá-lo a uma escola, de você levá-lo ao médico, seja isso para um homem ou para uma mulher, né? É importante, este é um pressuposto para que a guarda compartilhada funcione. Eu queria só fazer um reparo aqui à doutora Andréa, porque para nós... Patrícia, perdão. Andréa foi telespectadora. Doutora Patrícia, no observatório, nós temos um entendimento de que é necessário, sim, inclusive, uma ampliação cada vez maior do contato físico, né? Alguns estudos internacionais apontam de que o genitor com o qual a criança não resida deva ter pelo menos 35% de convívio. Então, se ele residir, por exemplo, com a mãe, o pai deverá ter pelo menos 35% de convívio. Se ele residir com o pai, a mãe deverá ter pelo menos 35% de convívio. E, muito rapidamente, também não quero entrar muito em detalhes, porque acho que o tempo é curto, como é que você calcula isso? Sim, por exemplo, existem os parental plannings nos Estados Unidos, no Canadá e até mesmo na Europa, né, onde você calcula o tempo em que a criança está na escola, você calcula o tempo em que a criança está dormindo, então esses tempos são excluídos, e a partir daí todo o restante de tempo passa a ser tido como tempo de convívio. E a partir daí, então, pai e mãe sentam e estabelecem os períodos em que vão conviver com a criança. Só para esclarecer essa questão da distância, que às vezes, por exemplo, a mãe tem um emprego e tem que se mudar de cidade ou até de país para seguir esse emprego. Então, nesses casos específicos, o direito de ir e vir é constitucional, né? Então, a mãe, a guardiã ou o guardião podem, claro, se mudar. O ideal, é óbvio, é que o pai tenha a convivência plena, assim como a mãe. É importante salientar também que o papel do homem da sociedade mudou nos últimos tempos, né? E ficou muito mais participativo. Então, a lei ela vai de encontro junto com essa nova realidade, e os juízes vão ter que se
adaptar a essa nova realidade. Nós brincamos no observatório e falamos que as palavras de ordem do século XXI é compartilhamento, etc. Portanto, nada mais natural do que também, né, o convívio seja compartilhado, possa ser ampliado e assim por diante. Bom, eu vou pedir uns minutinhos dos convidados. Vamos para o nosso intervalo. Daqui uns minutinhos a gente está de volta. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Estamos de volta com o programa Direito.com. Vamos começar com a pergunta da Sara Nunes, de Santo André. Se ocorre dos pais se separarem com o filho na idade de 14 anos, é levado em conta o desejo deste adolescente em ficar com um ou com o outro, ou o desejo é ignorado? Doutora Patrícia. Boa pergunta também. Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, a participação do adolescente, que se entende, então, a partir dos 12 anos até 17 anos completos, a participação dessa criança efetiva, do interesse dela expressar para o juiz qual a sua intenção, qual o seu desejo, com quem ela quer morar, isso é levado em conta, obviamente. Claro que a formação psíquica desse adolescente não está completamente fechada, e às vezes também essa criança, esse adolescente, pode estar passando por algum tipo de alienação parental. Então, é feita essa oitiva com reservas e o juiz vai então ponderar caso a caso essa realidade, se realmente a criança tem essa livre escolha ou se então ela está sendo direcionada por algum motivo de alienação parental. Doutor Fernando, e a visão do pai? Eu queria que você falasse um pouco da visão masculina sobre o assunto. Bom, conforme eu já havia dito anteriormente, né, a gente tem uma grande desigualdade aí, que você tem 90% de guardas maternas, né, unilaterais maternas, e somente 5% de guardas paternas, né?
A nosso ver, a partir dos estudos que nós realizamos no âmbito do observatório, você tem quer queira, quer não, você tem uma discriminação de gênero, né? A gente não consegue muito bem entender o porquê disso, mas a gente sabe que existem alguns determinantes sociais, principalmente ao longo do século XX, do modo como o pai se posicionava dentro das relações e assim por diante. Depois nós tivemos também um advento muito forte do movimento feminista, que acabou elevando a mulher a uma condição de maior superioridade, de maior controle até mesmo das relações. Agora, um fato muito interessante, uma grande amiga nossa, a terapeuta familiar Roberta Palermo, fala, é que os homens acabam, a partir do momento em que se separam, muitas vezes indo para uma posição de conforto, ou seja, conforto para eles, muitas vezes se abstendo um pouco até mesmo das obrigações em relação ao filho, principalmente, né? E mais do que isso, quando são acusados, e a gente sabe que grande parte dos processos na justiça que envolvem disputas de guarda se iniciam com falsas acusações, né? Sejam acusações de transtornos psicológicos, sejam acusações de violências físicas e assim por diante. Aí, nesse momento, o pai parece que fica ainda com mais medo e acaba assumindo uma posição de maior, ficando na defensiva, né? Então, muitas vezes ele acaba nem procurando um advogado, demora muito tempo para fazer isso, etc, etc. Quando a gente vai ver, essa coisa já se ampliou demais, o pai está numa condição muito inferiorizada em relação à mulher, né? E aí, portanto, para que ele consiga reaver a condição que ele tinha, se torna muito mais difícil, né? Essa colega nossa também, a terapeuta Roberta Palermo, fala que o homem acaba ficando numa posição muito de vítima, né? E ele esquece de que ele tem direitos também e, às vezes, muito tardiamente luta por eles. Tem esses dois lados, né? Tem o pai que se sente vítima da situação e tem o pai também acomodado que fala, graças a Deus tem uma mulher para cuidar das crianças. É importante colocar uma pesquisa que foi realizada e apresentada no último congresso de Recife de Direito de Família, aliás, Congresso Internacional de Direito de Família, e um dado assustador, falando justamente que cerca de 80% dos casos onde a mãe colocava uma situação de provável abuso sexual, esse indicativo era falso. Então, ou então inconclusivo ao término do processo. Então, isso virou meio que moda, infelizmente, né? E advogados não tomam o devido cuidado e entram na da mãe, normalmente é a mãe, e é um processo muito doloroso para o pai. Existe uma perseguição familiar, inclusive. Nas audiências, o pai fica justamente numa situação muito delicada. O juiz, por cautela, e o promotor também optam por colocar a visita monitorada para os pais. Então, existe também esse outro lado. Como também existe o lado do pai que não quer saber dos filhos, enfim, relapso, e que não vai querer ter guarda compartilhada, né? É claro que o que a gente está falando aqui é da maioria dos pais, essa é a exceção, da maioria dos pais que querem efetivamente participar da vida dos filhos. Mas existe também essa questão, e é uma questão quase que terrorista, né? A mulher coloca essa alienação, coloca essa acusação gravíssima, e o pai, como que ele vai se defender? Então, é bastante complicado isso. Ainda para a doutora Patrícia, recentemente o Tribunal de Justiça Gaúcho negou o pedido de alimentos provisórios requeridos pela mãe da criança de 2 anos de idade em situação de guarda compartilhada, onde ficou determinado que passaria 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Como evitar a confusão da guarda compartilhada com a guarda alternada entre os próprios operadores do direito? Essa é uma pergunta da Sara de Blumenau. Sara, essa decisão é justamente a que eu comentei hoje aqui, que está inclusive na capa do ibdfam.org.br, que fala justamente dessa questão, a mãe acabou ficando, a mãe não, né? A criança acabou ficando com metade só da pensão, e isso é bastante comum, os juízes estão sim tendo essa confusão entre guarda alternada e compartilhada. Como evitar isso? Mais uma vez, juízes e promotores, estudem. Eu estou sendo bastante pontual nisso porque a gente não vê a participação deles em congresso, então realmente fica complicado. Sobre essa questão, eu gostaria de fazer um esclarecimento à telespectadora de que a guarda alternada não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Só existe guarda unilateral e guarda compartilhada, né? Volto a falar que esta foi uma confusão
que o direito brasileiro, e aí falo a respeito de todos os operadores, advogados, promotores, juízes, fizeram a respeito da joint custody e da shared custody, que são modelos completamente diferentes, com características totalmente diferentes. Quando se fala em guarda compartilhada hoje, se está falando em ampliação de convívio. É importante que fique isso. É claro que em alguns casos isso vai pressupor, sim, uma alternância de residência, determinados dias com um, determinados dias com outro. Mas é importante que fique claro de que não existe guarda alternada no ordenamento jurídico brasileiro. Que é, inclusive, eu volto a afirmar, é prejudicial para a própria criança que ela fica sem referência, né? Então, estudos já dizem isso, e esse julgado é um absurdo de ponta a ponta. Então, lamentavelmente, a gente ainda tem desembargadores que entendem dessa forma e acabam também sempre ligando a guarda com a questão pensão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para os dois. E olha que eu estou recebendo muitas perguntas iguais, e principalmente do público masculino. Teve um até que fez uma brincadeira assim, liberou geral da pensão. Em relação à pensão alimentícia, essa pergunta é do Carlos Alexandre de São Paulo. Já que a criança passará em períodos na casa de ambos, como fixar essa pensão alimentícia? Da mesma forma. Eu acho que o melhor a ser feito é da mesma forma. O guardião, onde a criança vai residir, ele que vai ser o responsável por administrar essa pensão, ou seja, vai pagar as contas e, ao final, prestar essas contas. Fazer qualquer tipo de algo diferente, só se muito pacificamente combinado entre os pais. Caso contrário, não vai dar certo. Mais uma vez, batendo nessa tecla, a gente não pode confundir guarda com pensão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, essa brincadeira que o telespectador fez, liberou geral, de forma alguma. A criança vai continuar comendo, vai continuar estudando, vai tendo os gastos dela. Agora, quem vai administrar isso é o guardião. E aí pode ser tanto o pai quanto a mãe. Essa confusão entre guarda e pensão, que a doutora acabou de dizer, ela é péssima. Ela é péssima para qualquer tipo de motivação que você tenha em relação à guarda compartilhada, porque ela gera uma confusão em coisas completamente distintas. Inclusive, a lei da pensão alimentícia ela é uma lei específica, tem um rito todo especial e assim por diante. É claro que, no âmbito do observatório, nós temos recebido também uma série de questionamentos aí perguntando: mas agora eu vou ficar, por exemplo, 40% do tempo com meu filho. Portanto, eu não tenho que pagar um pouco menos de pensão, eu não terei mais gasto com empregada doméstica, eu não terei mais gasto com babá, eu não terei mais gasto com transporte, etc, etc. Essas são questões ainda muito complicadas da gente decidir. O entendimento mais pacificado ainda é esse que a doutora acabou de dizer, né? E uma outra coisa muito importante é que fique claro, obviamente aquele genitor que tiver maiores condições, ele deverá continuar arcando com a maior parcela do custo dessa criança, e o que tiver menor condição, obviamente, vai colaborar com menos. Até porque é para o filho, né? Filho. E isso que é interessante também a gente colocar, que o pai ele quer o melhor para o filho, a mãe também, né? Pelo menos em tese, né? Em tese, exato. Então, enquanto tiver essa guarda compartilhada, enquanto tiver esse tipo de situação onde o pai participa com mais dinheiro ou a mãe participe com mais dinheiro, vai dar uma maior garantia para essa criança viver melhor. Então, sempre focando na criança. A questão é que os juízes, promotores, psicólogos, de uma forma geral, eles focam muito na questão dos pais. E eu costumo dizer o seguinte: quando a gente advoga para pai ou para mãe, a gente está advogando para as crianças. Porque a justiça começa no escritório de advocacia. Se a justiça começa errada dentro já do escritório, tudo vai errado. Então o foco é sempre na criança e no melhor interesse do menor. A Cibele de Peruíbe mandou uma outra pergunta. Como fica a situação dos pais que não foram casados e não regulamentaram a guarda? Bom, o ideal é que se regulamente, né? Mas a vida não tem esse ideal, né? O ideal, na verdade, é que os pais se deem bem, porque é aquilo. Os pais serão pais para o resto da vida. Então, eles têm que ter um mínimo de convivência. Se essa convivência não for pacífica, tem que se buscar a justiça para justamente colocar essa guarda
de uma forma mais ampla e pacífica para ambos. Só completando também essa fala, a regulamentação é super importante tanto para o casal quanto para a criança, porque a partir do momento em que ocorre a ruptura, a separação, ambos terão rotinas, dinâmicas completamente distintas. Só que é importante que se saiba que existe um filho e de que, portanto, pai e mãe terão que se readaptar, né? Não vivem mais debaixo do mesmo teto, não são mais marido e mulher, estão separados, têm um filho. As responsabilidades para com o filho continuam. Portanto, cabe a esse pai e a essa mãe reorganizarem toda a sua vida no sentido de atender às necessidades da criança. Então, a regulamentação ela é importante, ela é benéfica, principalmente em casos em que não houver consenso, em que não houver um entendimento mais harmonioso com relação ao que um quer e ao que o outro quer com relação ao filho. E até é importante também, eu já olhando mais para frente, se esse pai ou essa mãe se casa de novo, sempre tem aquela terceira pessoa que, infelizmente, entra na vida dessa criança de uma forma, às vezes, maléfica, colocando justamente esses conflitos, e aí o conflito, às vezes, a mãe até se dá bem com o pai, com o ex-marido, mas por conta do atual marido, acaba tendo esse novo conflito. Então, é importante também reafirmar isso para que a pessoa que entrar na vida desse casal, e que bom, vão refazer a vida amorosa, mas que tenha essa pacificação também, e já tudo resguardado para a criança. Chegou uma pergunta aqui, a pessoa pediu para não se identificar. A guarda compartilhada não pode confundir a cabeça da criança? De forma alguma. O que eu enxergo é que a criança ela vai perder a convivência ali do boa noite papai, boa noite mamãe, físico, mas vai dar bom dia mamãe, bom dia papai, e vai ter a participação do pai. O que eu vejo normalmente é que essa síndrome da criança, e a síndrome da própria alienação parental, e também a criança ela verifica na separação que ela foi a causa. Ela não tem aquele discernimento que os pais não estão se dando bem por N motivos, enfim, mas é interessante colocar essa guarda compartilhada justamente para suprir, olha, a mamãe e o papai não estão mais juntos, mas a gente continua na sua vida. A gente só não está mais dormindo juntos, né, na mesma casa, mas a gente está na sua vida. Então, de forma alguma, o amor entre mãe e pai vai ser prejudicial para a criança. Muito pelo contrário. Essa pergunta do telespectador foi ótima, porque ela foi objeto de uma discussão nossa, da equipe do Observatório, há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, quando nós nos questionávamos exatamente do porquê de, em muitos processos, né, que estão tramitando nas varas de família, você ter esse entendimento equivocado de que essa guarda pode ser maléfica à criança, e um outro entendimento que é a questão da tenridade da criança. Aí, dentro do nosso grupo, discutimos bastante, até que descobrimos o quê? Existiu um teórico da psicologia que nos anos, se eu não me engano, nos anos 50, nos anos 60, um inglês chamado John Bowlby, que desenvolveu a chamada teoria do afeto. Se nós buscarmos, na maior parte dos processos que tramitam nas varas de família, nós vamos ver que grande parte dos advogados litigantes, advogados que estão querendo eventualmente causar algum constrangimento, ou separar, etc. e tal, esse pai, essa mãe dessa criança, eles acabam fazendo paráfrases da teoria do Bowlby a respeito da teoria do afeto. O que dizia a teoria do afeto? A teoria do afeto dizia basicamente o seguinte, de que pai não serve para nada, de que a criança cria uma vinculação extremamente forte com a mãe, principalmente com 1, 2, 3 anos de idade, e de que ela só deverá passar a ter contato com a criança lá pelos 6, 7, 8 anos de idade, quando ela já desenvolveu os seus aspectos cognitivos, psicossociais, e a partir daí a função paterna é importante. Lê do engano. Um outro psicólogo muito famoso, chamado Winnicott, derruba por terra completamente essa teoria, e hoje os psicólogos mais modernos preconizam de que já a partir do 2º ano de vida, a partir do momento que a criança já estiver desmamada, etc., ela já pode estar compartilhando essa guarda, ficando um pouco com o pai, com a mãe, sem nenhum problema. Doutora Patrícia, eu vou insistir na pergunta diante da insistência das perguntas. Em casos de extremo litígio entre os pais, isso acontece. Como proceder? Olha, em Santos, onde eu resido e onde eu atuo, na maioria das vezes, a gente tem a questão da mediação. Ela é muito importante e a gente está tendo um ganho muito grande com relação a isso. O processo ele fica suspenso e os pais vão para a mediação com a psicóloga e assistente social.
Eu costumo brincar em sala de aula que o recalque dos adultos acaba atingindo as crianças, né? E isso não pode acontecer. O casamento acabou, mas isso não pode atingir esse filho ou essa filha que ficou. Por isso é tão importante a mediação, que vai justamente trabalhar como se fosse uma sessão, e é uma sessão, né, de psicologia, de terapia em grupo, onde a mãe e o pai vão falar dos seus problemas, onde a mãe vai falar separado, o pai fala separado, e aí tem sessões com eles juntos, e no final, normalmente o ganho é muito grande. Os pais começam a entender o lado do outro, porque ali eles vão resolver não o problema só dos filhos, o problema deles, o desentendimento deles enquanto casal. Então, às vezes, isso fica muito nebuloso e a gente não consegue fazer isso, por exemplo, no escritório de advocacia, porque muitos não têm preparo para isso, e nem mesmo em sala de audiência. E acaba ficando essa questão para o setor de mediação. Então, é muito importante que tenha e que esteja aí instalado em todos os fóruns setores de mediação familiar para essas causas. Mais uma vez, eu entendo hoje, de acordo com a lei e de acordo com os benefícios para a criança, a guarda compartilhada ela é sim focada na criança e é benéfica em todos os casos, exceto aqueles de violência, obviamente, o pai bater ou a mãe bater na criança, violência psicológica, violência física. Exceto esses casos. Caso contrário, é recalque dos pais. Eles são maiores, adultos, e eles vão ter que se entender, um dia ou outro. Porque, repito, eles serão pais para o resto da vida. E esse filho vai ter que conviver com os dois obrigatoriamente. Essa questão do litígio, ela é muito emblemática. Até tem um texto recentemente escrito por mim no Observatório. Pode continuar? Pode. Um texto recentemente escrito por mim no Observatório é de que nós colocamos lá exatamente de que a questão da guarda, em última instância, ela é uma disputa entre o poder dos cônjuges. Então, imaginar que você tem uma ruptura, imaginar que você tem um término de um relacionamento e de que você não vai ter algum grau de litigância e algum grau de disputa, é utopia, é utopia. Agora, de maneira alguma, isso pode ser óbvio, como a doutora colocou, para que você possa ter uma guarda compartilhada. Porque o que tem que ser buscado não é o interesse nem de pai nem de mãe, mas é o interesse da criança. E é ponto pacífico o entendimento de que pai e mãe são indissolúveis. Pai e mãe não podem ser apagados da vida da criança de qualquer maneira. Então isso é muito importante que fique claro. Na separação, que até não existe mais, né? No divórcio, se separam aí pai e mãe. Então a criança fica e que bom que ela fica, né? Bom, nós entramos nos últimos minutinhos do programa. Eu quero as últimas considerações de ambos. E como nós temos que sortear o livro, eu separei as 6 melhores perguntas. Você escolhe um número de 1 a 6 e você, doutor Fernando, escolhe de cima para baixo ou de baixo para cima. Começando com a doutora Patrícia. Número 4. Número 4. Número 3. Não, de baixo para cima ou de cima para baixo? Só a posição de baixo para cima. De baixo para cima. Suas considerações, doutora Patrícia. Bom, dizer que os pais que estão se separando, que estão passando por isso, esqueçam as diferenças entre vocês adultos. Foquem nos filhos, foquem nas crianças. É importante a convivência de ambos para a vida. A afetividade dessa criança, ela vai ser um adulto mais seguro, um adulto mais feliz, um adulto sem carregar essa culpa do divórcio que ele não tem. Então é importante que vocês esqueçam por hora, e aí vocês vão resolver em outra seara, mas não nesse litígio do dia a dia entre essa relação entre pais e filhos. Então, lembre-se dos seus filhos, melhor interesse das crianças. A mensagem que gostaria de deixar é de que, acima de tudo, esse pai, essa mãe, esse ex-casal que vinha se separar, entenda fundamentalmente de que o filho não é moeda de troca. Não é e não poderá ser uma moeda de troca, né? Que as questões, que todas as dores, que todos os lutos que envolveram a relação conjugal fiquem para trás, que a partir de um determinado momento esse pai e essa mãe consigam olhar para frente, entender de que eles têm que buscar uma harmonia, eles buscar um respeito em prol dessa criança. E uma outra questão super importante é de que, acima de tudo, se informem a respeito da Lei 13.058,
Busquem advogados como a doutora Patrícia, que está aqui do lado, que é bastante conhecedora, que tem um entendimento bastante claro, bastante moderno a respeito disso. E, por último, eu deixo o site do Observatório no Facebook, Observatório da Guarda Compartilhada. Lá vocês poderão encontrar uma infinidade de informações, artigos científicos, teses de mestrado e doutorado, jurisprudências, uma série de entendimentos que podem auxiliar bastante no entendimento do que é a Lei 13.058. 2015 iniciou com muitas mudanças. Iniciou com mudanças econômicas, um novo governo, embora uma presidente eleita democraticamente. Iniciou também com mudanças no campo previdenciário, social, trabalhista. E o operador de direito tem que sempre se atualizar. Nós temos esse ano, entrando em vigor, no final do ano, o Código de Processo Civil. Nós temos que aplicar a guarda compartilhada, ou seja, é um ano de muito estudo. Falando em mudança previdenciária, eu indico novamente a Bramante Processos Previdenciários. Você ficou viúva atualmente, conheça os seus direitos. A lei mudou, existe todo um trabalho a ser feito. Então, procura que entenda. Quero agradecer também a UpTV, a primeira e talvez a única ou a maior TV pela internet do Grande ABC. Eu sempre me cuido na UpVision Saloon, porque, afinal, quem já não é bonito tem que ficar um pouquinho melhor. Então, a gente não entrega a nossa feiura ou a nossa beleza na mão de qualquer pessoa. E eu estou muito feliz com um novo parceiro, que é a Cesta de Temperos. E eu pedi para me mandar uma pequena curiosidade. Aliás, a Cesta de Temperos trabalha com diversos itens, como frutas cristalizadas, geleias. Inclusive, no site do Facebook, fala sobre uma curiosidade sobre a geleia de hibisco, que eu vou fazer esse final de semana. Mas sobre o tomilho, ele traz energia da bravura, da coragem, além de ser afrodisíaco. Olha lá. Os romanos e os escoceses usavam antes de ir para as batalhas, e os gregos usavam nos grandes banquetes. Então, a Cesta de Temperos trouxe uma lembrancinha para os dois convidados que eu vou entregar. Muito obrigada. Agradecer o patrocinador. E adorei essa troca de cores, olha só. Verdade. Quebrando paradigmas, a minha cor predileta é azul. Uma igualdade. É, isso aí. E tomilho é muito bom em carne. Eu gosto de cozinhar, eu uso bastante tomilho, não por ser afrodisíaco, mas é muito bom em carne. E quem ganhou o livro da doutora Patrícia foi a Sara Padilha, de Blumenau. E eu quero terminar o programa dizendo que realmente 2015 é um ano de mudanças. E para mim mudou. Porque eu quero um 2015 sem pressa, sem vírgula, sem ponto final, sem briga, sem mágoa e sem dor. Só amor, por favor. Muito obrigado e boa noite.